Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Na aula de hoje nós vamos conhecer um pouquinho a respeito da equação de Torricelli. E quem foi esse tal de Torricelli? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Evangelista Torricelli foi um físico matemático que nasceu em Faenza, região do norte da Itália, no ano de 1608. Foi criado pelo tio, que era monge, pois perdeu seu pai muito cedo. Torricelli estudou no colégio jesuíta de Faenza e em 1627, com apenas 19 anos de idade, ingressou na Universidade de Roma, La Sapienza, para estudar ciências com o renomado professor Castelli. Até 1632, Torricelli foi secretário desse importante professor. O primeiro trabalho de Torricelli foi feito por volta de 1641, a obra de Moto, tratava sobre o movimento dos corpos pesados e abriu as portas para que Torricelli conhecesse e trabalhasse para Galileu Galilei. A convivência dos dois pensadores foi de apenas 3 meses, pois foi interrompida pela morte de Galileu, que já estava velho e cumpria pena em prisão domiciliar devido a complicações com a Igreja Católica. O tempo ao lado do célebre cientista pôde construir em Torricelli importantes convicções. Nesse período, Galileu enfatizou e convenceu Torricelli sobre a importância do chamado método científico e a necessidade de deixar de lado explicações fundamentadas em crenças e procurar prová-las por meio de experimentos e da matemática. Após a morte de Galileu, o grão-duque de Toscana nomeou Torricelli como substituto do célebre cientista e professor da Academia de Florentina. Após uma vida de contribuições à física e à matemática, Torricelli morreu acometido de febre tifoide em outubro de 1647. Algumas contribuições de Torricelli, uma delas foi a evolução no estudo do movimento de projéteis, que é a famosa equação de Torricelli, da qual a gente vai estudar daqui a pouquinho. O desenvolvimento de métodos matemáticos importantes feitos a partir de estudos de geometria, especialmente no estudo de curvas especiais como o cicloide, contribuiu para a solução de determinação do baricentro de corpos. Evolução em estudos da hidráulica e balística, foi o criador do barômetro. A partir de um experimento com um tubo cheio de mercúrio, conseguiu determinar a pressão atmosférica e colocar em novas bases a afirmação aristotélica de que a natureza tem terror ao vácuo. Encontrou a regra que permite determinar a velocidade em que a água sai de um orifício feito em uma das paredes do recipiente, e contribuiu para o desenvolvimento e a criação de instrumentos ópticos, pois era muito habilidoso no desenvolvimento de lentes. Bom, tá aí a equação de Torricelli, E o que seria? Para que serve a equação de Torricelli? Ela é uma equação importante porque ela relaciona aí diretamente a velocidade com o espaço percorrido, sem ter o tempo. Essa é a vantagem da equação de Torricelli, que ele não depende do fator tempo. Então está aqui, essas variáveis vocês já conhecem, V de velocidade final, V0 velocidade inicial, A de aceleração e o ΔS vem de espaço percorrido ou deslocamento, tudo bem? Bom, para provar a existência dessa equação aqui para vocês, eu vou começar com 2 fórmulas. A primeira é a função horária da posição e a segunda é a função horária da velocidade, também para movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, da primeira equação, o que eu vou fazer? Esse zero aqui que está somando, eu vou passar para o outro lado subtraindo, e a gente conclui que posição final menos posição inicial, isso seria o ΔS. Tudo bem? A variação do espaço percorrido. Por enquanto, deixa essa fórmula da esquerda desse jeito, vamos olhar para a equação da direita ali. É a função horária da velocidade. O que eu vou fazer? Eu vou elevar o quadrado dos dois lados. Tá? É somente um artifício matemático. E aí nós temos aqui que o quadrado de uma soma, a gente aplica aquela regrinha que você viu lá na matemática, do quadrado vira o trinômio perfeito, Quadrado, trinômio perfeito, em que nós temos o quadrado do primeiro, está aqui o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E aqui o quadrado do segundo termo a gente tem que lembrar que é uma multiplicação que está sendo elevada ao quadrado, então aqui a gente tem que fazer aí o chuveirinho, tá bom? E nós temos aqui que fica A ao quadrado vezes T ao quadrado. Nessa daqui de baixo eu só tirei os sinais de multiplicação, eu só juntei aqui as incógnitas para você conseguir visualizar as 3 parcelas separadamente, tá bom? É o trinômio do quadrado perfeito, Então tá aqui, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar um outro artifício, eu vou pegar o 2A, o 2 e o A, e vou colocar em evidência nessas duas equações aqui da direita. Então, fazendo isso, como é que a gente coloca em evidência? A gente pega lá um termo 2A e aí a gente pega o nosso termo,
divide pelo de fora, no caso 2A, e aí vai colocar dentro do parênteses. Esse é o procedimento matemático. Então, colocando em evidência, vai ser 2V0AT. Então, divididos por 2A vai ficar V0T. Tudo bem? Então, está aqui, V0T. O 2 e o A fica para o lado de fora. E eu vou pegar a segunda parcela e vou colocar em evidência também. Então, como nós temos aqui o A ao quadrado, quando eu dividir pelo 2A, ele vai ficar apenas A. E aí o termo 2 aqui, divididos por 2, vai lá para dentro também. Então, está divididos por 2. Aí você pensa, para que o professor fez essa coisa aqui? Para quê? Para que ele colocou em evidência? Ora, quero que você perceba que esse termo aqui, ó, esse termo aqui, é exatamente igual a esse daqui, que a gente tinha antes. Reparem, V0 vezes T, AT ao quadrado sobre 2, AT ao quadrado sobre 2. Ou seja, no lugar dele, eu vou colocar o ΔS. Está aqui, ΔS. Muito bem. Então, essa é a equação de Torricelli. Então, nós temos que a velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Simples assim. Bom, acabamos o rol das nossas fórmulas. Tá? Nós temos aqui as fórmulas de movimento retilíneo uniforme, né, que a gente havia estudado, apenas a equação da velocidade e a função horária da posição para movimento retilíneo uniforme. E aqui no movimento retilíneo uniformemente variado, na primeira aula a gente aprendeu a definição de aceleração, que é a variação da velocidade no tempo, a função horária da velocidade e a função horária da posição para movimento retilíneo uniformemente variado. E agora, por último, aprendemos a equação de Torricelli, que tem também uma frasezinha para você decorar isso daqui. Porém, a frasezinha eu vou deixar para a sala de aula, porque eu considero ela um pouco imprópria, né? Então tem que ter uma certa maturidade para a gente falar a respeito dessa frasezinha para decorar, tudo bem? Me pergunta em sala de aula. E como é que a gente aplica essa fórmula aqui? Vamos lá, um exemplo. Então tem aqui um exercício da Unifesp, né, de São Paulo. Vamos lá. Em um teste, um automóvel é colocado em movimento retilíneo uniformemente acelerado a partir do repouso até atingir a velocidade máxima. Um técnico constrói o gráfico onde se registra a posição X do veículo em função de sua velocidade V. Através desse gráfico, pode-se afirmar que a aceleração do veículo é... Muito bem, ele quer a aceleração. E ele deu um gráfico em que nós temos a posição e temos aqui a velocidade. Reparem que em momento nenhum ele deu o tempo para a gente. Toda vez que ele não der o tempo para a gente vai usar aí o Torricelli. Por quê? Reparem nas outras aí. Ó. Se eu fosse calcular a aceleração, eu ia propriamente fazer isso daqui, ó, variação da velocidade no tempo. Mas eu não tenho tempo. Então não dá para usar a primeira, também não daria para usar a segunda, embora eu tenha aí as variações das velocidades, eu não tenho tempo aqui, ó. E do mesmo jeito, embora eu tenha a variação das posições que o gráfico me deu, né, eu tenho aqui a posição inicial e posição final, né, posição inicial e final, tenho a velocidade inicial, mas eu não tenho de novo o tempo. Então, como é que eu vou achar a aceleração? Repare que a última aqui dá certinho, que é a de Torricelli. Né? Olha só, eu tenho a velocidade final? Tenho, foi indicada lá no gráfico, né? Velocidade final e a inicial. Eu tenho o ΔS? Tenho, que é justamente a variação das posições. Então eu consigo encontrar qual que é a minha aceleração. Então vamos lá, vamos aplicar essa fórmula. Nós temos aqui então a variação vai ser a velocidade final, né? Velocidade final, que é 6, então nós temos 6 ao quadrado. Velocidade inicial era 0, 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é o que ele quer, vezes o espaço percorrido, que de 0, né, quando da velocidade 0 até a velocidade 6, ele variou a posição de 0 até 9 metros. Então, nós temos aqui que o espaço percorrido foi de 9 metros. Depois nós vamos estudar o porquê que esse gráfico ele é uma função quadrática, tá bom? Porque nós vamos fazer o estudo desse gráfico aqui depois, na próxima aula. Por enquanto, aceite aí que a posição versus velocidade, nós temos um gráfico parabólico. Mas tudo bem, temos que isolar então a aceleração. 6 ao quadrado é 36, A ao quadrado é 0, e 2 vezes 9 é 18, que está multiplicando o A, e aí eu vou passar ele para o outro lado dividindo, então nós temos 36 divididos por 18, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Resposta letra B. Super tranquilo, é só aplicar a fórmula, pegar os valores, aplicar e vai sair sem problema nenhum. A gente se vê na nossa próxima aula para resolver a sua atividade número 7, beleza? Obrigadão, senhoras e senhores. Até mais.